Fala galera, beleza? Concurso do ISS-BH tá na praça. Uma ótima oportunidade para você se tornar servidor público e garantir aí o seu futuro. Nessa aula a gente vai falar sobre a prova discursiva, sobre a prova de redação. E por que a prova de redação vai ser tão importante nesse concurso? Dá uma olhada aqui, se a gente for pegar a nota final do concurso, vai ser o somatório da prova objetiva mais da prova discursiva, tá? A prova objetiva ela vai ser composta por 60 questões, valendo ao todo 105 pontos. A prova 1, né? E a prova 2, 30 questões, valendo 30 pontos. Então, ao todo, a prova objetiva vai valer 135 pontos. Para ser aprovado, o candidato tem que tirar um mínimo de 49 pontos nessa prova 1 e de 14 pontos nessa prova 2. E aqui vem um ponto interessante, porque não vale só esse total da prova. A banca exige o mínimo por matéria, tá? Então, cada matéria o candidato tem que tirar no mínimo 7 pontos, tá? Que dá quase 50% de cada uma das matérias. O que isso quer dizer, Bruno? Isso quer dizer que, como tem muitos mínimos, tá? A chance de reprovação é maior, tá? Porque às vezes o candidato, ele, eu sei muito de legislação tributária, eu sei muito de economia e finanças, sei muito de contabilidade, mas sei muito pouco de português. Aí não consegue o mínimo em português, eliminado no concurso, mesmo gabaritando as outras provas. Então, é um concurso que exige estratégia e que exige principalmente de bom senso ali na sua divisão de matérias, tá? E por que eu digo bom senso? Porque às vezes a gente tende a direcionar mais tempo para as matérias que a gente mais gosta, né? Só que nesse concurso você precisa ir relativamente bem em todas as matérias. Então você precisa, na verdade, focar naquelas que você não é tão bom, porque você vai ter que conseguir aquele mínimo ali. Mas a boa notícia é que, conseguindo esses mínimos, como muita gente vai ser eliminada, a tendência é que você consiga figurar ali entre a lista de aprovados, tá? E uma dessas matérias é a discursiva, né? Que vai ser composta aí por uma redação, um texto dissertativo argumentativo para ser redigido entre 25 e 30 linhas. E essa matéria ela vale 40 pontos. Para ser aprovado, o candidato também precisa tirar um mínimo de 50%, que seria esse mínimo de 20 pontos, tá? E aqui que vem a grande sacada. Cara, a discursiva, ela vale sozinha 40 pontos. Se a gente pegar lá no edital e for olhar uma por uma, a gente vai ver aqui, ó, legislação específica tributária, contábil e financeira, né, com peso 2 vale 30 pontos. Ética e direito constitucional, administrativo e tributário, peso 2 vale 30 pontos. Economia e finanças públicas, peso 1 vale 15 pontos. Contabilidade geral e pública, peso 2 vale 30 pontos. Aqui a gente tem língua portuguesa valendo 15 pontos, matemática e raciocínio lógico valendo 15 pontos. Então, as matérias que valem mais pontos valem 30 pontos. A nossa discursiva, a nossa redação vale 40 pontos. Então, é a matéria que vale mais pontos no concurso, tá? Então, vamos lá. Você tirou os mínimos em todas as provas, conseguiu ser aprovado no objetivo, tirou um notão na discursiva, você vai lá para cima. É perigoso você ficar ali entre as 3 primeiras colocações, ficar entre os primeiros colocados no concurso. E essa é a grande diferença desse edital, né? Então, se você procurou, né, a discursiva, um vídeo sobre discursiva, de como se preparar para discursiva, cara, você já está à frente de vários candidatos, né? E isso é um ponto positivo, é o que vai jogar a seu favor. E, de fato, nessa aula a gente vai te passar uma série de estratégias que você vai poder colocar em prática para conseguir pontuar alto na banca Instituto com o Supan, tá? O nosso objetivo é fazer com que você consiga notas acima de 90%, assim como diversos alunos do Você Concursado vêm conseguindo nas mais diversas áreas de atuação, beleza? Se ao longo dessa aula aqui você, tem alguma dúvida, quero saber mais informação sobre determinada parte da discursiva, manda uma mensagem lá no @vocêconcursado no Instagram ou no nosso canal na Academia de Discursivo. E já adianto também que se você ainda não é aluno do Você Concursado e já quer estudar de forma direcionada para esse concurso, né, com teoria e temas direcionados para essa área, o link do curso está disponível aqui embaixo, só você dar uma olhada lá para saber mais informações. Mas vamos nessa. Vamos falar sobre essa prova de redação, vamos falar sobre essa prova discursiva. Como a gente viu, a prova discursiva ela vai ser composta por uma redação que deve ser escrita num tipo de texto dissertativo argumentativo, né, contendo no mínimo 25 e no máximo 30 linhas, beleza? Valendo 40 pontos. Para ser aprovado, a gente precisa de um mínimo de 20. Primeiro aqui a gente tem um ponto interessante, que a banca ela fala que é um texto dissertativo argumentativo. Né? É possível que você já tenha ouvido falar em um outro tipo de texto, que é o texto dissertativo expositivo. Esse dissertativo expositivo ele é muito comum
em provas em que a banca exige conhecimento específico de determinada matéria, né? Então, ele vai cobrar um tema de direito tributário, um tema de contabilidade. Aí, normalmente, ele utiliza esse modelo de texto dissertativo e expositivo, que o foco está em passar informação, expor informações. Nesse tipo de texto argumentativo, a banca ela não vai avaliar só o conhecimento sobre determinada matéria. Ela vai avaliar a capacidade do candidato de argumentar e de defender um ponto de vista acerca de determinado tema. Então, tem um aspecto ali um pouco subjetivo nessa análise, porque a banca vai avaliar a capacidade de argumentação. Então, ela vai ter que ver se a argumentação é boa ou ruim. E quem sabe se é boa ou ruim? O examinador, mas cada examinador tem uma cabeça, né? Então, fica um pouco subjetiva essa análise. Por isso que a gente vai ter que trabalhar com técnica, com expertise, para conseguir, né, conseguir fazer um texto com uma boa argumentação para a maioria dos examinadores. Porque tem alguns que você nunca vai conseguir agradar, né? Mas para a maioria dos examinadores olhar e falar assim, pô, a capacidade argumentativa desse candidato é legal, a capacidade é boa, e isso vai ser avaliado também no seu texto, mas a gente vai falar sobre os critérios de correção lá na frente. O que vai ser cobrado aqui nessa redação, tá? A banca, ela diz que vai ser cobrado um tema de atualidade, então não é um tema de conhecimento específico. E ainda traz assim, ó, a redação consistirá em um tema baseado em notícias nacionais e internacionais da atualidade, tá? Veiculadas pelos meios de comunicação a partir de 1º de janeiro de 2023. Tá? Beleza? Então, olha, ela vai pegar notícias de 1º de janeiro de 2023, né? Provavelmente até ali o final de dezembro de 2023, então durante o ano de 2023, e utilizar como base, tá? E aqui vem a grande sacada. Um tema baseado, tá? Baseado em notícias. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não precisa estudar atualidades. Ó, isso aqui é a primeira sacada, tá? Dessa nossa aula. Você não precisa estudar atualidade, porque a banca ela não vai perguntar assim, o que aconteceu na área de segurança pública em janeiro de 2023? Ela não vai fazer esse tipo de pergunta, tá? Por quê? Porque isso aí, primeiro, seria um texto dissertativo expositivo, e segundo, seria um decoreba, não seria um baseado em notícias. O que ela vai fazer? Ela vai pegar uma notícia que aconteceu em determinada área, e aí pode ser qualquer área, pode ser segurança, pode ser na área política, na área econômica, na área de meio ambiente, na área de tecnologia, enfim, ela pode pegar notícia em qualquer uma dessas áreas, colocar como um motivador e pedir para você redigir um tema sobre aquele assunto, tá? Então, veja que você não precisa ter um conhecimento tão aprofundado de atualidade. Então, não é que você precisa ficar vendo notícia todo dia, entendeu? Você vai precisar o quê? Você vai precisar ter alguns argumentos, alguma base em cada uma dessas áreas. Então, tecnologia, meio ambiente, política, economia, né, nessa área enfim, né, nessa área de às vezes, saúde, educação, enfim, qualquer área que relacionada à atualidade, você precisa ter uma base nessas áreas e para você poder utilizar os argumentos independentemente do tema que vier a ser cobrado. Até porque, gente, atualidade é um mundo de informações, né? É um mundo de temas. Então, assim, a gente acerta de vez em quando um tema, acaba acertando porque, né, a gente está ali vendo provas anteriores e tal. Mas a chance de acertar o tema que vai cair exatamente na sua prova é muito pequena. E não dá pra gente ir para a prova contando, pô, eu vou acertar esse tema, vai cair isso. Não dá pra gente ir na prova por isso. Porque se não cair aquilo, e a probabilidade é grande que não caia, você fica perdido e aí não consegue o mínimo, deixa a prova em branco e já era, né? Então a gente tem que ir para a prova sabendo que, ó, eu tenho que ir sabendo fazer uma prova independentemente do tema que vier a ser cobrado. Qualquer prova que cobrar de atualidade, eu vou saber escrever alguma coisa, e isso a gente adquire com a prática e com o conhecimento da técnica de discursiva para elaboração de texto dissertativo argumentativo. Beleza? Então, vamos começar a aprofundar, tá? A gente trouxe aqui o que a banca espera, já dei algumas dicas sobre essa preparação, né? Que você, como vai ter que estudar outras matérias, não é para ficar perdendo tempo estudando a atualidade em si, né? Então você vai estudar a técnica que é muito mais rápida e muito mais eficiente para fins de prova. Mas agora a gente vai entender como que a gente monta um texto, monta uma estratégia de texto para conseguir pontuar alto. E a gente começa essa análise fazendo o quê? Analisando os critérios de correção da banca Instituto Consulplan para essa prova, tá? Instituto Consulpan,
Não é o Instituto, vale trazer essa ressalva, tá? Existe o Instituto Consuplan e existe o Instituto Consupan. Esse Instituto Consupan, com M no final, ele é também a banca Consupan, né? Então, Consupan, Instituto Consupan, elas normalmente são a mesma banca, tanto que você precisar na internet vai cair na mesma página, tá? Mas quais são os critérios que essa banca vai utilizar para corrigir a sua prova, tá? Ela diz o seguinte, ó, a prova vale 40 pontos e a nota vai ser dividida aqui, ó, em 4 aspectos, tá? Vai ser sempre múltiplo de 1, tá vendo? Porque ela fala desconto por erro, tá vendo? 1, então vai ser sempre múltiplo de 1, tá? O que a banca vai avaliar? Recursos de linguagem, aspectos argumentativos, estrutura do texto e aspectos gramaticais, tá? Só numa análise da leitura desses critérios a gente já percebe o seguinte, que recursos de linguagem, estrutura do texto e aspectos gramaticais, tá? Então, três dos 4 critérios, eles vão cobrar o conhecimento sobre a estrutura textual e sobre a parte gramatical, tá? Estrutura textual e a parte gramatical. Isso quer dizer o seguinte, que o conteúdo mesmo, conhecimento sobre aquela área, ele vai ser avaliado no aspecto argumentativo, tá? Então, conhecer sobre aquela área de atuação, sobre aquele tema de atualidade, né, ele vai ser avaliado só em um dos 4 critérios. Então, vale o quê? Vale só 25% da nota, ou 20% da nota. 25% da nota, tá? É o que vale. Os outros 75% estão na parte de estrutura e de gramática. Por isso que eu reforço, ficar estudando a atualidade lá não é tão eficiente, porque além de você perder um super tempo, precioso inclusive para quem está se preparando para concurso, é o que vale menos ponto. Olha que louco, né? Você está falando de uma redação dissertativa, mas é o que vale menos ponto. O que vai valer mais pontos é o quê? Aí a gente vai destrinchar aqui cada um desses critérios. Clareza e objetividade com a construção de períodos e riqueza de vocabulário. Então aqui é você utilizar a linguagem informal e escrever períodos, né, de forma coerente, curtos, né? A gente não faz períodos muito longos, né? E utilizando palavras ali do âmbito formal, sem ser aquelas palavras da conversa do dia a dia. Igual esse vídeo aqui, eu utilizo palavras informais, né? Para bater um papo mesmo. No texto a gente não traz esse tipo de palavra, a gente usa palavras mais formais, mais impessoal a forma de escrita, né? Porque se trata de um texto dissertativo argumentativo. Então aqui é basicamente você saber construir o período, né? Na técnica do curso é você saber montar ali um período de tese, montar um período de contextualização do tema, montar um período de tópico frasal, montar um período de argumento principal, tudo isso a gente aprende. Além disso, nos aspectos aqui a gente tem a estruturação lógica, que é introdução, desenvolvimento, conclusão, coerência e coesão. Então é você saber dividir o texto, né? Saber linkar esses parágrafos e esses períodos com elementos coesivos e saber para que cada parágrafo serve no texto. Não adianta só você dividir. A introdução tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Calma, mas o que a introdução faz nesse texto? Qual é o objetivo da introdução? Qual é o objetivo da conclusão? Então você precisa inserir as informações corretamente dentro de cada um desses parágrafos. Por isso que fala de estruturação lógica. E na parte do aspecto gramatical, é ortografia, pontuação, acentuação, concordância nominal e verbal. Então, quanto mais você faz, mais erros você comete, e aí você vai melhorando, né, evitando esses erros a partir do momento que você vai fazendo várias redações. Então, aqui é um trabalho mesmo de, poxa, escrever, identifica o erro, corrige, tenta fazer a próxima prova sem cometer aquele erro e assim por diante, né? Então, tudo isso a gente aprende com a técnica. Então, 75% da nota desse concurso a gente aprende com técnica, que é o que a gente trata no nosso treinamento de forma bem objetiva, bem rápida, muito menos tempo de estudo do que considerado, do que para qualquer outra matéria da prova objetiva. Então, você gasta muito menos tempo para se preparar de forma muito mais efetiva e ganhar mais pontos do que qualquer outra matéria do concurso. Então, assim, estudar para redação é um puta negócio para esse concurso aqui do SSBH, tá? E por fim, na parte de aspectos argumentativos, é onde a banca vai avaliar o conhecimento sobre aquele tema, sobre aquele conteúdo, como aprofundamento, argumentação, criticidade e domínio do tema. Então é a parte que a banca vai avaliar isso.
Como eu disse, fazendo temas de diversas áreas, você consegue pegar algumas informações a ponto de conseguir se aprofundar sobre um tema, mesmo que você não domine aquele tema, não domine aquele conteúdo, beleza? Então é isso aqui que a banca vai avaliar. Agora, Bruno, como é que a banca vai trazer o enunciado para mim, tá? O enunciado, a gente pode pegar ali como exemplo, um aplicado pela banca Consulpan em 2018, no concurso da Câmara Municipal de Juiz de Fora, tá? Onde é que eu peguei esse tema? Na ferramenta chamada Biblioteca de Discursivas. Biblioteca de Discursivas. É uma ferramenta do você concursado. E como é que essa questão aqui ela é dividida, né? Se a gente pegar aqui, ó, tá? Isso é padrão da banca. Ela vai trazer aqui um texto motivador, tá? Um texto motivador e aqui o comando da questão. No comando da questão ela vai apresentar o tema, tá? E exigir o texto dissertativo argumentativo, beleza? Agora olha que interessante. Essa prova aqui ela foi aplicada pela Consulpan em 2018. E ela trouxe justamente um artigo aqui, né, de um blog, inclusive, né, com acesso em 6/7/2018. Então é bem parecido com o que ela vai fazer no seu concurso, né? Que é pegar uma reportagem, pegar uma notícia vinculada nos meios de comunicação no período do concurso. É isso que ela faz. Mas se a gente analisar a fundo, veja que não tem tão a ver com o que aconteceu naquele ano, o tema. O tema ele é muito mais abrangente, olha. Elabora um texto dissertativo em que se discuta a destinação dos resíduos sólidos e sua relação com a proteção dos mananciais no Brasil, do ponto de vista de um agente do serviço público que atua na esfera do cargo ao qual concorre. Então, veja, a destinação de resíduos sólidos e sua relação com a proteção de mananciais. Veja que não é um tema que aconteceu, um fato que aconteceu naquele período ali em 2018 e pronto. Não é um tema restrito àquele período, tá? É um tema muito mais amplo. É por isso que lá no edital ela coloca baseado em notícias vinculadas no ano de 2023. Então é só baseado, é isso que significa o baseado, tá vendo? Mas no final das contas ela vai pegar um tema um pouco mais abrangente. Por isso que ao treinar vários temas, você consegue ali ter alguns argumentos que acabam servindo como um coringa, né, que você encaixa em vários lugares. No nosso treinamento a gente vai disponibilizar esses temas já, né, com essas notícias nesse período, enfim. Mas se você quiser pesquisar outros temas também e praticar, você pode utilizar a Biblioteca de Discursivas, que é essa ferramenta do você concursado aí, que você tem acesso a mais de 20.000 questões para você poder pesquisar, enfim, a mais completa que existe aí atualmente no mercado, beleza? Então vamos lá, a gente viu os critérios de correção, o que vai ser importante, o que é relevante para a banca corrigir sua prova, a gente viu como é que vai ser esse enunciado, né? Então vai ser esse direcionamento aqui. Agora, como que então eu tenho que preparar o meu texto, tá? Para isso, a gente vai começar a usar um pouco da nossa técnica aqui. Quando a gente vai ler um enunciado, a gente já tenta extrair desse enunciado o quê? O assunto, o tema e as ideias para poder defender o nosso ponto de vista. Então, o assunto aqui que a gente pode ver, ó, produção de resíduos sólidos, não sei o que, desenvolvimento sustentável, papapá. Então, aqui é algo relacionado a meio ambiente, certo? Então, esse é o assunto, ambiente, tá? Ou a gente pode colocar desenvolvimento sustentável. Então, esse é o assunto da redação. É aquele negócio que você sai da prova e o pessoal fala, o que caiu na redação? Ah, caiu algo sobre o meio ambiente. É o assunto, tá? Dentro desse assunto, a banca delimitou o tema, que é esse que está expresso aqui. Eu quero que você fale sobre o seguinte tema: destinação dos resíduos sólidos e sua relação com a proteção dos mananciais no Brasil. Beleza, então aqui a gente tem o tema, tá? Então a gente tem aqui o assunto, meio ambiente, ou desenvolvimento sustentável, e dentro do assunto a gente tem o tema. Com base nesse tema, a gente tem que criar o nosso ponto de vista. É o que a gente chama de tese. O que a gente vai defender com base nisso? Então, do tema, a destinação dos resíduos sólidos e sua relação com a proteção dos mananciais no Brasil. Você vai falar o seguinte: é imprescindível que exista uma política de destinação de resíduos sólidos a fim de que os mananciais que hoje, né, estão sendo destruídos, né, sejam preservados para as sociedades futuras. Enfim, é o ponto de vista sobre aquele tema. E veja que no meu ponto de vista, que é uma afirmação, eu defendo isso, né, eu preciso usar as palavrinhas-chave
do tema, né? Porque senão a banca vai entender que eu estou fugindo do tema. Eu não posso dizer o seguinte: a proteção do meio ambiente é muito importante. Tá, é um ponto de vista, trata do assunto, mas não fala especificamente do tema, tá? Então tem que ser algo utilizando essas palavrinhas-chave aqui para não haver fuga parcial ou total do tema. Então, defendi a minha tese. Essa é a minha tese. Com base na minha tese, eu vou ter que agora montar minhas ideias, meus argumentos principais, meus tópicos para defender essa tese. Então, aqui eu vou criar meus tópicos para defender essa tese. Eu posso criar 2 ou 3 tópicos, beleza? Minha dica é: cria um tópico com base em cada uma das ideias centrais do tema. Então, a destinação dos resíduos sólidos. Eu posso falar sobre a importância da destinação correta, adequada dos resíduos sólidos, trazer exemplos de como que pode ocorrer, enfim. E depois eu posso falar sobre a proteção dos mananciais, né? Qual o impacto desses resíduos, dessa destinação adequada dos resíduos sólidos na proteção desses mananciais e a importância desses mananciais. Então eu posso buscar um tópico, veja, buscando sempre do tema, tá vendo? Do tema eu extraio a tese, do tema eu extraio os tópicos, para que eu não fuja do que a banca pediu. Beleza? Então, vamos lá, recapitulando, tá? Talvez é a primeira vez que você esteja vendo essa análise dessa forma. Então, ó, assunto, tema, tese e tópicos, beleza? Esses elementos que eu fui extraindo do enunciado, né, e fui montando depois com base na minha cabeça, nos meus conhecimentos, é o que a gente chama de estrutura argumentativa do texto dissertativo, tá? Então, estrutura argumentativa. E onde que eu vou utilizar essa estrutura argumentativa? Dentro da estrutura formal, tá? Essa estrutura formal aqui, você provavelmente já ouviu falar, né? Que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Para o Instituto Consulpan, você pode utilizar esses 2 modelos de estrutura formal, que é um parágrafo de introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão, ou um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Então veja que a diferença é a quantidade de parágrafos de desenvolvimento. Eu posso fazer um texto com 3 parágrafos de desenvolvimento ou com 2 parágrafos de desenvolvimento, tá? Eu prefiro sempre fazer com 2 parágrafos, tá? Porque é menos tópicos para eu pensar, menos ideias centrais para eu pensar. E eu posso, né, com base nisso, nas 30 linhas, desenvolver mais cada uma das ideias, né? Então, eu posso me aprofundar nesses assuntos que a gente viu que é um dos aspectos que a banca Instituto Consulpan leva em consideração na hora de conceder a nota, beleza? Então, essa é a estrutura formal. Bruno, a estrutura argumentativa? Vamos lá. Então, quando a gente vai montar o nosso texto, a gente vai pegar a estrutura argumentativa e colocar aqui, ó. Então, aqui a gente tem tema, assunto, tema, tese e tópicos. Então, vamos imaginar que eu criei o tópico 1, o tópico 2 e o tópico 3, tá? Então, a parte de assunto, tema e tese, elas devem estar no parágrafo de introdução. O assunto e o tema, eles são relativamente facultativos. O que não pode deixar de constar na introdução? A tese, ponto de vista. Na sua introdução, você tem que apresentar o seu ponto de vista, até para a gente saber o que você está defendendo, né? O examinador vai perguntar, beleza, o que ele está defendendo no texto dele? Qual o ponto de vista dele? É esse. Aí agora sim eu vou analisar os argumentos que defendem esse ponto de vista. E os tópicos? Eu vou direcionar um tópico para cada parágrafo de desenvolvimento. E depois eu venho aqui e reforço a minha tese, tá? Então isso aqui é a nossa tese. A tese ela tem que constar na introdução e ela tem que ser retomada na conclusão. Apresento na introdução, vou defender isso. Apresento os argumentos no final, defendo isso, defendo a mesma coisa, para ser coerente, beleza? Então, reforço a minha tese e coloco aqui a proposta de intervenção. Vale ressaltar que essa proposta de intervenção, a princípio, tá? Ela não é obrigatória, beleza? Porque no Enem a gente sabe que é obrigatória a proposta de intervenção. Aqui não é obrigatória. Mas ela encaixa muito bem, porque normalmente a banca traz uma problemática. E quando a gente discute uma problemática, é interessante que no final a gente apresente uma solução, apresente uma proposta de intervenção. Mas há outras formas de finalizar o texto. Você pode fazer um resumo do que foi citado, as principais ideias, pode trazer uma palavra, uma frase de efeito, enfim. Tem outros modelos de conclusão, mas a proposta de intervenção, que é o que a maioria conhece, se encaixa muito bem aqui também, beleza? Ah, Bruno, e se fosse na outra estrutura, qual seria a diferença? A diferença seria só essa daqui, ó. Eu não traria um tópico 3, só teria tópico 1,
e tópico 2, beleza? Mas a divisão de introdução e conclusão também seria a mesma. Então aqui, ó, você já entendeu como que a banca vai corrigir sua prova, percebeu que os critérios de correção, eles são mais focados nessa parte de estrutura e gramática, a parte de conhecimento do conteúdo é o que vale menos pontos nesse critério de avaliação da banca, tá? A gente entendeu que do enunciado, a banca vai trazer uma notícia, mas vai trazer um tema provavelmente mais aberto, que pode cobrar qualquer assunto relacionado à atualidade. Percebeu também que dentro desse enunciado a gente pode extrair o assunto, o tema, e com base nisso montar a tese e os tópicos, tá? É o que a gente chama de estrutura argumentativa, e a estrutura argumentativa ela vai entrar dentro da estrutura formal. A estrutura formal é introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente pode fazer essa estrutura com 3 ou 2 parágrafos, né? E o mais fácil ali, o mais simples, seria você fazer com 2 parágrafos de desenvolvimento. Então você precisaria levantar apenas 2 tópicos da estrutura argumentativa, beleza? Agora, quais são os próximos passos para conseguir uma boa nota nesse concurso, né? E figurar ali nas primeiras classificações? É você aprender a técnica discursiva para montar os parágrafos. Tá? Então, como é que faz um parágrafo de introdução? Como é que faz um parágrafo de desenvolvimento? Como é que faz um parágrafo de conclusão? Quais são os tipos, né? Para você poder ter ali uma certa flexibilidade na hora de montar esses parágrafos. Beleza? Você vai aprender a fazer rascunho, tá? Porque não deve usar aquele rascunho tradicional, que é você fazer um texto e depois passar limpo, porque perde muito tempo. Tem que utilizar um rascunho eficiente. Tá? E também alguns macetes, né? Por exemplo, lá no nosso treinamento a gente tem um modelo coringa de redação, tá? Para você poder fixar essa relação entre estrutura argumentativa e estrutura formal. Então a gente montou o modelo coringa para você fixar isso. Depois que você fixar, aí você pode passar a usar o seu modelo coringa. Então alterar aquela estrutura para ficar uma estrutura própria sua, né? Já aplicando aí toda a lógica. Então isso aqui, ó, são técnicas que você precisa aprender agora, quanto antes, melhor, né? Porque aí depois disso você vai começar a praticar. E aqui eu coloco, cara, como mínimo, tá? Praticar 3 discursivas até o dia da prova, tá? E como é que seria? Faz a redação, manda para correção e recebe feedback. Então não é praticar as 3, botar numa gaveta e pronto, ninguém viu. Tem que ter essa correção, porque na correção a gente tem que identificar quais aspectos estruturais que não estão bons, né? Quais são os aspectos gramaticais que precisam melhorar. O que você pode melhorar de argumentação? Então a gente tem que mostrar para você o que pode melhorar para o seu texto ir evoluindo. Se você não tem um feedback, seu texto não evolui, vai continuar sempre igual, entendeu? Então você recebe esse feedback e aí com base nesse feedback, pô, tem que melhorar isso, isso e isso, beleza. Então aí eu faço a nova redação aplicando esses pontos de melhoria, recebo novamente um feedback e faço a terceira redação, né, para receber o terceiro feedback. Então com 3 feedbacks, né? E ali vão ter vários aspectos gramaticais que você vai acabar evoluindo, a estrutura textual você vai evoluindo, né? Você vai chegar no dia do concurso bem mais preparado, bem melhor, brigando para ter ali a nota máxima, ou próximo da nota máxima, e figurar nas primeiras classificações no concurso, tá? Então essa seria a estrutura, seria o caminho que deve ser trilhado para esse concurso do ISS BH, beleza? E se você quiser, né, isso aqui já tudo meio que embrulhado para presente, eu vou apresentar para você o nosso curso, né, o curso de discursiva do ISS BH, e ele é dividido bem simples, assim, você tem a técnica sucinta, objetiva, com aquilo que eu te falei, como montar o parágrafo, a estrutura formal, argumentativa, entender melhor isso, regras de apresentação, qual a distância que eu tenho que deixar da linha, a margem, como é que eu tenho que fazer, como é que eu divido palavra, como é que eu faço rasura. Então você vai aprender isso aqui tudo nessa parte de técnica. Depois você vai lá para os temas para praticar. Então a gente vai disponibilizando semanalmente temas, né, nesse modelo da Banca Instituto com o Supan, para você poder treinar, né, cobrando assuntos de atualidade, mas com notícias de 2023. Depois você vai ter correções individualizadas desses temas, né, para você poder receber esse feedback. E o mais interessante é que essas correções são com base no Instituto da Banca com Supan, né? Então, assim, é já direcionado para o seu concurso. Então, você não vai ficar tendo uma análise ali que é fora do que vai ser exigido no seu concurso. E proposta de resolução dos temas. Então, todos os temas, né, que a gente disponibiliza lá para você praticar tem proposta de resolução utilizando a técnica que a gente ensina no curso. Então, você consegue visualizar ali, porque a gente coloca colorido, né?
azul, verde, enfim, a gente coloca colorido ali os aspectos, e aí você consegue visualizar, isso aqui é a tese, isso aqui é o tópico, isso aqui é o tema, então você consegue ver isso de forma muito clara, muito simples, muito eficiente, você vai ter acesso a isso lá no módulo de resolução dos temas, beleza? E se você não é aluno, tudo isso está disponível aí a um preço acessível, o link está aí abaixo, é só você dar uma olhada e conversar com o pessoal para ver como é que você faz para estudar com a gente. Show? E vale a pena? Bom, olha o que a Discursiva pode fazer. Esse aqui é o Pedro, ele fez concurso da CGU e mandou essa mensagem pra gente. Ele tinha ido relativamente bem, mas não tão bem na objetiva, e tinha ficado em 141 na classificação final. Como ele tirou uma super nota na Discursiva, ele passou 102 candidatos e foi para a posição 39 na classificação, dentro das vagas. Tá? Então a Discursiva tirou ele lá de baixo da lista, colocou ele lá dentro das vagas e o Pedro foi chamado na primeira leva, já tá lá na CGU, já recebendo seu salário de 20 mil reais. Então, assim, vale muito a pena se preparar para a Discursiva, porque ela tem essa capacidade de diferenciar os candidatos e fazer você ganhar várias classificações. Mas, para isso, você precisa começar a se preparar o quanto antes, beleza? É isso. Qualquer dúvida, tá aqui meu Instagram, o Instagram do Você Concursado e o nosso canal na Academia Discursivas. Um forte abraço e bons estudos.